Alex, são muitos temas, mas rapidamente a gente tem visto aí, acho que talvez a única novidade, principalmente olhando para a parte econômica, que parece que o governo está estudando ali, impor um teto aos juros do crédito consignado no setor privado. Qual o impacto disso para o setor bancário, se vier a acontecer? Claramente. Paula, é só fazer um comentário rapidinho sobre as falas do Lula, e até você comentando muito bem, dizendo sobre que o Lula ele não demonstrou uma preocupação, né, sobre todos os aspectos que a gente tem colocado, e ele vem culpando os economistas, inclusive colocou ali o dedo ali na FMI, falando em relação ao crescimento, mas ele também não comentou, né, falando sobre as previsões que os economistas acertaram sobre o déficit público e toda a deterioração fiscal que está acontecendo no governo. Então isso ele não comentou, ele só olhou o crescimento e não olhou realmente aquilo que está contaminando, que realmente é problema. Então o Lula foi um discurso muito político, como ele sempre sabe fazer, né? E nem reconheceu que a própria equipe econômica também errou nas previsões da arrecadação no ano passado, colocando um CARF lá em bilhões e arrecadando ali muito pequeno e muitas receitas superestimadas e despesas subestimadas, né? Exatamente, é aquela maquiagem, né, que é feita para justificar um ajuste fiscal que todo mundo sabe que não vai ser cumprido. Mas sobre esse assunto, Paula, referente ao ponto de vista do consignado privado, né, que é um nome aí que está sendo colocado, é um grande público que não tem esse acesso de crédito mais barato, né, a gente está falando aqui de uma população com uma renda menor, e isso, claro que os bancos, eles tendem a ter essa iniciativa, né, para conseguir capturar essa fatia de mercado, mas por outro lado, Paula, os bancos são receosos em conceder crédito. E aí quando a gente fala assim, mas aí tem um consignado, né? Tem até o famoso desconto em folha, como é no consignado público, por exemplo, mas aí por outro lado a gente começa a entender o seguinte, mas para eu conceder crédito, esse tipo de público, né, ele precisa ser bom pagador, ele precisa ter uma nota de crédito pelo menos razoável para conseguir capturar esse crédito. E esse público está muito deteriorado em relação a crédito. Então a gente vê inclusive o presidente do Bradesco comentando sobre isso, né, o presidente do Itaú, todos os presidentes dos grandes bancos colocando a classe C, D e E está altamente endividada e esses juros acaba sufocando na ponta o crédito. E a gente sabe que essas classes de classe média, classe média baixa, classe baixa, é o que impulsiona muito o consumo aqui no Brasil e a gente sabe que é um desafio muito grande para os bancos entenderem que esse formato desse tipo de produto vai caber ali dentro do orçamento das famílias, um crédito que possa ali trazer um crescimento, não só para os próprios bancos, né, para o setor financeiro, mas também para o consumo, para o próprio país, né? Então eu vejo que essa medida ainda está muito incipiente. Claro, toda medida que acaba beneficiando a parte de crédito, ele é até bem-vinda, né? Ou seja, os bancos eles fazem muito essa provocação. Inclusive, é uma provocação que foi feita quando a gente fala do consignado público por si só, as críticas que são feitas ao ministro Lupi, né, em relação ao aumento do teto do consignado. E olha o desafio que está sendo feito por lá. Teve um ajuste? Teve, mas não um ajuste que os bancos queriam. Então eu acredito que é uma medida que é parcial, né, para conseguir capturar o crédito dos bancos em cenário desafiador, mas eu não vejo uma demanda muito grande, até mesmo um apetite que os bancos querem aumentar a carteira de crédito. Muito pelo contrário, os bancos não querem tomar muito risco de crédito, essa Selic subindo, enfim, uma preocupação muito grande de cenário econômico. Paula. Ô Alex, rapidinho aqui, os bancos menores, fintechs e tudo mais, reclamaram que não foram chamados para a reunião com o presidente, né? Só grandes instituições financeiras que estariam aí nessa conversa para colocar consignado privado. As fintechs têm acelerado bastante, né? Clientes, Sim. Crédito, um monte de coisa. Ficando de fora, isso poderia também acabar atrapalhando algum tipo de movimento para essas instituições menores, né? Olha, Felipe, essas reuniões que são feitas, claro que os grandes bancos eles detêm ali um poder muito grande sobre o mercado financeiro, né, sobre as medidas, sobre até a regulamentação, né, que é proposta inclusive pela Federação dos Bancos, a FEBABAN. Mas os bancos que a gente fala não são os bancos pequenos, são os bancos digitais, são os bancos grandes, inclusive até em números de clientes, o Nubank passa diversos deles. Mas aí eu vejo o seguinte, Felipe, mesmo que essa medida seja feita pelos grandes bancos, a medida ela é concedida por todos os bancos, né? Quase sua totalidade, né? Dependendo da atuação de cada banco, de cada segmento. E à medida disso, a gente sabe que os bancos digitais, no final do dia, eles estão sendo mais eficientes, né? Então, que os grandes bancos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Produtos que foram colocados há muitos anos no mercado, dezenas de anos, como por exemplo um cartão de crédito, um produto que a gente conhece muito bem. Esse produto sempre ele foi um produto
muito caro, né, na ponta, né, sempre teve anuidade alta, enfim, sempre uma barreira de entrada, e a partir que os bancos digitais começaram a oferecer essa acessibilidade, aí veio Open Finance, Pix, agora tem Pix com crédito, enfim, eu estou dizendo toda a parte digital que os bancos carregam, que não é o legado do banco, o banco ele precisa se transformar, e as empresas digitais já vêm prontas, né, praticamente, já vêm no que eu chamo de 2.0, nessa medida transformacional. Então eu vejo que essa adaptação dessa nova regulamentação que está sendo proposta, né, desse novo produto para os bancos digitais, vai ser muito simples de implementar. E, em termos de cliente, é o maior ativo. Esses bancos digitais têm uma gama de clientes infinita, muito grande. Infinita é uma forma de dizer, né? É uma forma que eles começam a ter uma adaptabilidade muito maior do que os bancos tradicionais. Então eu vejo que essa adaptação de produto, ele acaba sendo até mais rápido do que os grandes bancos, como a gente já tem visto por outras métricas.